Olá! A dica de hoje sobre o Tribunal do Júri é respeito e empatia no plenário. O advogado que pretende atuar no plenário do júri, ele precisa ter a noção, inclusive já referida em outros vídeos aqui do canal, que o Tribunal do Júri é um palco onde desfilam duas tragédias, a da vítima e dos seus, e a do réu e dos seus. São dramas distintos, mas que possuem como ponto de contato aquele delito que está sob julgamento. Por isso mesmo, esse drama que é suportado por todos os envolvidos no caso penal, ele precisa ser considerado, ele precisa ser levado em conta pelo advogado. O advogado deve ter sensibilidade, ele precisa compreender a dor alheia, os sentimentos de frustração, o sentimento de perda, enfim, ele deve ter empatia, até mesmo para tolerar eventuais provocações que possam surgir contra ele no plenário do júri. Quer ver só um exemplo? Certa vez eu fazia a defesa de um senhor que estava sendo acusado de tentativa de homicídio e no momento em que eu falava aos jurados, a vítima, que estava sentada estrategicamente na primeira fila e bem próxima do conselho de sentença, vez por outra rebatia, em tom baixo, mas que era perfeitamente audível, que eu estaria mentindo, que os fatos não teriam acontecido da forma como eu estava narrando. E sempre que a vítima fazia isso, inevitavelmente acabava por chamar a atenção dos jurados. Diante disso, só me restavam 3 opções. Eu tinha 3 alternativas de como agir. Primeira delas, eu podia solicitar ao juiz-presidente que advertisse a vítima para que cessasse com as interferências, inclusive sob pena de ser retirada de plenário. Segunda, eu poderia eu mesmo, de forma rude, de forma deselegante, proferir grosserias contra a vítima, fazendo cessar aquelas intromissões. E a terceira, que à época foi adotada, que me pareceu a melhor estratégia, depois isso se comprovou, foi de simplesmente tolerar as interferências da vítima. E então demonstrar aos jurados que aquilo que eu estava falando era realmente aquilo que existia no processo, que eu não estava mentindo, que eu estava contando, narrando fatos que estavam provados nos autos. E também que as interferências, as insurgências da vítima eram compreensíveis porque ela naturalmente estava envolvida emocionalmente com aquele fato. Essa, sem dúvida, foi a melhor estratégia, a melhor opção, porque ela não implicou em um ataque direto ou indireto à vítima. E com isso eu não perdi pontos com o conselho de sentença. Não gerei, com relação a eles, um sentimento de antipatia. Colegas, é sempre importante ressaltar, é sempre importante lembrar que no tribunal do júri é muito fácil sentir simpatia pela vítima, porque é a vítima quem desde cedo já faz despertar nos jurados sentimentos de pena, de piedade, de comiseração. O difícil é fazer os jurados ter simpatia pelo acusado, e por isso mesmo o advogado não deve ter uma conduta inapropriada, deselegante, e que possa atravancar essa relação entre jurados e acusados, que já é uma relação bastante tensa. Então a dica de hoje é essa. No plenário, respeito e empatia. Evite atos coléricos, evite agressões gratuitas à vítima ou a seus familiares, porque no mais das vezes isso sempre será mal interpretado pelos jurados e vai prejudicar a defesa. Se for preciso trazer um fato, uma prova, ou mesmo uma alegação que possa macular a honra ou a imagem da vítima, eu sugiro ainda assim muita sensibilidade e muita cautela na hora de expor isso. Pode, por exemplo, fazer o seguinte: senhores jurados, há um fato aqui que eu não gostaria de trazer para o debate, mas Vossas Excelências são juízes de fato, e por isso tenho o direito de conhecer tudo aquilo que há nos autos. E aí então você vai lá e fala, você vai lá e expõe aquilo que você gostaria de fazer. Mas mesmo assim, tendo muita cautela, muita sensibilidade, tá certo? E eu recomendo ainda, com relação a esse ponto, que mesmo nessa situação, o advogado não faça a sua apreciação pessoal sobre aquele fato. Deixa isso para os jurados. Se o fato é imoral, se o fato é abjeto, se é um fato vil ou repugnante, pode ficar tranquilo, pode ter certeza de que o conselho de sentença vai fazer a sua apreciação pessoal e vai fazer um juízo de valoração sobre aquele fato, tá bom? Então, essa era a dica de hoje. No Tribunal do Júri, respeito e empatia são palavras de ordem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.